queridos, sairemos daqui curados, transformados e libertos. Em nome do Senhor Jesus, Deus amado, que a tua presença, que a tua porção e que o teu agir esteja no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma o seu lugar, querido. Aleluia. Quem está feliz com Jesus aí? Feliz mesmo? Glória a Deus. Queridos, nós sabemos o quanto Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Cada um de nós sabemos. Cada um daquele que tem invocado o nome do Senhor, ele consegue compreender o quanto Deus tem trabalhado na sua vida. Porque todo aquele que busca, querido, recebe. Quem crê nisso? Aquele que busca vai encontrar algo, vai receber algo quando você busca a presença de Deus. E quando nós colocamos o nosso coração diante da presença do Senhor, como temos trabalhado o tema dessa campanha, Conquistando a Terra, estabelecendo algo sobre a nossa vida, porque conquistar a terra, querido, é colocar à frente alguma coisa. E como eu falei na consagração, colocar coisas não é o problema. O problema é que nós temos que adorar a Deus em primeiro lugar. E adorar a Deus é um pacote muito completo sobre a nossa vida. E eu tirei o texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que fala sobre algo profético ao nosso coração. Não me lembro. Vamos ler o que está no projetor, que fica mais fácil. Eu coloquei numa outra versão aqui. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Quando nós olhamos para o que é santo sobre a nossa vida, para o que é precioso, nós estamos em primeiro lugar se aproximando da presença de Deus. Nós estamos colocando a nossa vida em primeiro lugar diante do altar. E quando nós trazemos isso ao nosso coração no dia a dia, Deus traz o momento da nossa decisão, a decisão que seja mais santa possível, porque o Espírito Santo, ele incomoda o nosso coração. Então nós precisamos alinhar o que nós queremos diante de Deus, para que Deus possa ouvir as nossas orações, ou aquilo que Ele já tem marcado profeticamente sobre a nossa vida. E Deus conhece o nosso coração. Nós distribuímos um panfleto para vocês, bem simples, né? Todos pegaram? Lá tem o diácono, tá, pode entregar para você. E no verso tem aonde nós podemos escrever os nossos projetos. E sabe, amados, como é importante para Deus, quando nós escrevemos projetos, quando nós sonhamos. Deus olha, Deus se agrada com isso. Deus conhece quando o projeto é estabelecido diante da presença de Deus. Vamos olhar para a vida de José do Egito. José tem um sonho, e ele fala do projeto desse sonho para os seus pais e para os seus irmãos. Mas aquelas pessoas não quiseram ouvir os projetos. Seus irmãos se enfureceram, e no campo onde ele estava, venderam ele como escravo. Ele parou na casa de Potifar. Foi vendido, Potifar foi lá e comprou ele como escravo, levou ele para a casa dele. Ele começou a crescer naquela casa. Estou lá em Gênesis capítulo 39, versículo de número 2, a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio.
a nossa vida prospera no mundo? Prospera. Mas José tinha um caminho. José tinha uma vida com Deus. José não só sonhava, tinha projetos. E os projetos que José tinha não eram dele, era de Deus. Porque o seu coração estava disposto a ouvir, a obedecer à voz do Senhor, a colocar a sua vida em primeiro lugar naquilo que Deus queria. Ao contraponto disso, queridos, nós muitas vezes colocamos projetos na nossa vida para se distanciar de Deus, para cada vez ficar mais longe de Deus. Então eu vou me consagrar a tal área e eu vou deixar muitas coisas. E às vezes essas coisas é se afastar de Deus, porque os nossos projetos não estão ligados a Deus. Ao contrário de José, José estava com o projeto nas mãos de Deus, e ele tinha colocado sobre a sua vida. Levou para essa casa. E quando a nossa vida tem um projeto de Deus, qualquer lugar, preste atenção, qualquer lugar que nós colocarmos a planta dos nossos pés, não é o lugar que é abençoado. Quem é abençoado é a nossa vida. Porque você acha que o egípcio aqui era um homem bonzinho? Porque você acha que o egípcio servia a Deus, um Deus vivo? Não, quem servia um Deus vivo era José. E aquele lugar era abençoado. Então, amados, quando nós olhamos para os nossos projetos, nós temos que colocar em consideração: esse projeto traz santificação sobre a minha vida? O projeto que eu quero santifica a minha vida ou afasta a minha vida de Deus? Quando nós nos convertemos, a Bíblia é nosso melhor amigo. Andamos com ela debaixo do braço, caminhamos com ela. Mas quando vai passar o tempo, nós esquecemos do projeto que Deus colocou para nós e começamos a fazer o nosso projeto. Projetos como este: não tenho mais tempo, meu tempo é consumido, que o tempo que eu tenho é para descanso. Não tenho mais Bíblia, me afasto dela. Eu falo que o lugar que existe mais Bíblia em todos os ministérios se chama balcão de achados e perdidos. Por incrível que pareça, aqui tem um bocado de Bíblia também. Que os irmãos vieram, deixaram a coisa mais preciosa que ele poderia usar no banco da igreja e nunca mais procurou de volta. A gente doa, viu, irmãos? Não fica chateado com a gente não, viu? Porque outras pessoas precisam ler a palavra de Deus. Mas muitas pessoas deixam a palavra de Deus de lado. Projetos na nossa vida, querido, que se afasta da presença de Deus. Deus, talvez por um tempo, Ele pode até olhar e se agradar. Eu olho para a história de Balaão, profeta do Senhor, que estava ali tentando ouvir a voz daquele rei, Balaque, dizendo coisas que Deus não se agradava, mas chegou uma hora que Deus falou assim: meu filho, você quer ir? Então vai. Porque muitas vezes nós colocamos o nosso projeto diante de Deus e ficamos insistindo, e aquilo não é santo para nós. Como vamos conquistar algo que não é santo, muitas vezes diante de Deus? Por quê? Porque não perguntamos para Deus, não falamos com Deus, não colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor. Então José entra dentro daquela casa e tem uma decisão: servir a Deus mesmo longe da sua casa. A palavra do Senhor não foi no estralar de dedos, como está na palavra. Ele chegou na casa de Potifar e já foi governador daquela casa. Não.
Ele teve um tempo para que aquele egípcio colocasse José à frente de todas as coisas, mas falou: José pode comandar em tudo, menos na minha mulher. Mas a mulher dele era uma pessoa que você tinha que orar bastante, porque era uma pessoa complicada, e queria agarrar José. Mas ele estava com uma decisão na sua vida. O projeto dele era santo, para não caminhar diante das coisas. O melhor é estar ali. Não, isso não é bom para mim, porque a santidade está sobre a minha vida. E ele já, com certeza, como todo homem sabe, e como toda mulher sabe, pode acontecer dos dois lados. Quando há um desvio de conduta, você vai percebendo. José já estava atento, ao ponto de que a mulher agarra José, e ele dá um jeito de sair correndo, porque a sua decisão não foi tomada naquele momento. Preste atenção, querido. A sua decisão foi tomada antes. Caminhar em santidade, porque o seu projeto era melhor do que ele podia esperar diante de Deus. Ele tinha isso no seu coração. Se nós tomamos decisões, querido, e decisões difíceis na nossa vida, olhando sempre para a santidade, Deus coloca a vitória. Pode ter dificuldade, pode ter problema, pode ter adversidade, e o nosso irmão Pedro fala que isso é natural, porque muitos por aí sofrem de muitas situações. E às vezes, amados, nós não queremos tomar a decisão antes. Nós deixamos para tomar a decisão na hora. E às vezes nós vemos, querido, como histórias de pastores, né? Mas é uma história isso. Muitos pastores contam sobre isso, né? Diz que ele foi para o hotel, o pastor foi pregar num determinado lugar, chegou no hotel. Você sabe que o hotel tem pessoas, mulheres de programa, né? E eu não sei como elas sabem, mas elas ficam ligando nos quartos. E aí, a mulher toda melosa, falando com aquele pastor: oi, tudo bem? Você está sozinho? Ele falou: não, estou sozinho. Você tem esposa? A tua esposa? Não, primeiro ele perguntou: você está com a tua esposa? Não, não estou com a minha esposa, estou sozinho. Você quer uma companhia? Aí ela fala: não. Ele fala assim: não, não quero companhia nenhuma. Você sabe quem está falando? Eu sei quem está falando. E quem é? É o diabo. Porque a sua decisão não é naquela ligação. A sua decisão é antes. Está dando para compreender, queridos? Você não vai ser tentado. A palavra do Senhor diz que nós vamos ter tentações nesta terra. Nós vamos viver com muitas tentações. E conquista, querido, trata a respeito de tentações que vêm sobre nós. Mas quando a nossa vida está preparada, essas mesmas tentações que vai nos tirar dos caminhos do Senhor, são aquelas que nós temos que formar a nossa decisão. José tinha uma decisão naquele momento. Não era ser rico, porque ele voltou a ser pobre de novo, foi para a cadeia. Não era viver no palácio, não era ter o luxo, mas ter uma vida com Deus, uma vida na presença do Senhor, uma vida de santidade. As nossas decisões têm que caminhar com aquilo que nós queremos conquistar. Vamos lembrar de outra pessoa que tomou uma decisão antes, Daniel. Chega no reino da Babilônia, ele já tinha uma decisão no seu coração, jovem, caminhava diante da santidade, sai exilado,
e chega no reino da Babilônia. Aquele rei muito ruim. Mas ele tinha uma decisão, mas ele não queria participar dos banquetes, dos manjares. Ele tinha uma decisão no seu coração. E ele começa nessa decisão ter um caminho abençoado sobre a sua vida, porque a bênção está onde? Diga, na nossa vida. Se você não sabe, querido, nós precisamos aprender isso. A bênção está sobre a minha vida, não é o local. A bênção está na minha vida. Eu preciso entender isso. Aquele lugar não me contagia, só me contagia se a bênção não estiver na minha vida. Aquele lugar não vai ser fruto de perdição para a minha vida. Posso entrar no pior lugar que existe. Posso morar na pior vizinhança que existe. Posso trabalhar no pior lugar. Talvez tenha muitas pessoas más naquele lugar, mas aquele lugar não me contagia, porque a minha decisão é caminhar diante da santidade do Senhor. Caminhar diante da bênção do Senhor. Então Daniel começa o seu trajeto com muita dificuldade. Vai para onde? Quem sabe? Do 1, do 2, na cova dos leões a sua decisão. Mas queridos, a gente brinca, né? Mas eu acho que o anjo foi lá um dia antes daquela cova, onde tinha um monte de leão faminto, foi lá falar com os leões. Foi lá trocar uma ideia com eles. Falou assim, vai cair um cara aqui, vai ser jogado aqui, e vocês vão, é decreto, se abrir um jejum nesse período, a partir de agora, ninguém mais come. Sabe quando o pastor fala assim, abrir o jejum é obrigado? Não, é brincadeira. Mas lá com leões foi obrigado. Abriu o jejum, ninguém mais vai comer ninguém aqui, tá bom? Fechou? Aí o leão, tá bom, tranquilo. Daniel vai para a cova. Eu acredito que os leões ficaram num canto e Daniel em outro. Tranquilo, passou a noite, o rei vai lá, pergunta, Daniel, vivo meu rei, tira ele da cova, joga aqueles que te lançaram lá. A palavra, querido, se você ler a partir do capítulo 6 de Daniel, diz que eles nem tocaram no chão. Acabou o jejum, leãozada, vamos embora agora. Vamos para o churrasco. De carne viva. Comeram todos. Por quê? Porque a decisão de Daniel não foi tomada no momento que ele foi lançado na cova. A decisão de Daniel era caminhar diante da santidade, porque o projeto de Deus é melhor e maior do que os nossos projetos. A gente tem que entender o que é projeto de Deus na nossa vida, querido. Os momentos vêm, os sonhos vêm sobre a nossa vida. E como alcançar sonhos? Como estabelecer na nossa vida um pedaço de papel escrito, declarando, orando, porque quando eu escrevo, eu me lembro. Eu sei o que é Deus, eu sei o que o Senhor está falando, eu sei o que o Senhor está dizendo, eu estou vendo, é visível. Não cai no esquecimento, é como ter um caderno de oração. Tal pessoa, estou orando por ela, tal pessoa, estou orando por ela, porque cai no esquecimento. Né? Às vezes você está no hospital orando, e aí esquece o nome da pessoa, como já aconteceu várias vezes comigo, até no casamento, imagina no hospital, né? Aleluia. Então você esquece o nome daquela pessoa, mas se está anotado no papel, projeto de Deus. O que vale mais, querido, não é uma boa memória, o que vale mais é um papel e uma caneta. Está ali, vou ler, vou crer, vou profetizar, vou invocar o nome do Senhor, e vai ficar todos os nomes ali registrados, porque a Deus, quando nós oramos e nós nos lembramos, Deus está naquele momento, projeto de Deus. Às vezes nós nem conhecemos,
mas Deus está ali, colocando as suas mãos e abençoando. Deus tem um plano, querido, diante dos nossos projetos, porque esses projetos têm que ser bem governados, nas mãos do Senhor, não nas nossas mãos. Quem brilha, querido, nessa terra é o homem, mas quem tem que brilhar mais dentro desta terra é o Espírito Santo que habita dentro de nós. O homem pode brilhar. Você olha para aquela pessoa e fala assim: Deus está abençoando. Olha como Deus está abrindo portas para a vida dessa pessoa. Olha o que Deus está fazendo. Olha a bênção, olha o lugar que Ele está trabalhando agora. Olha isso, olha aquilo. E você, talvez, não olha para aquilo que está dentro da pessoa. Porque Deus faz com que a glória dEle seja multiplicada dentro daquela pessoa. E ele consiga entender quem governa é Deus. Chega ao ponto de José sair da cadeia e se apresentar diante daquele faraó, porque ele teve um sonho e falou para os magos: já que vocês são bons mesmo, magos aqui do Egito, que sonho que eu tive? Como que alguém vai contar algo que o cara que sonhou? Fala aí, vocês estão bem nessa magia de vocês aí? Conta para mim aí, como que é esse sonho? Como que é essa situação? E aí, Faraó fala o que acontece, mas nada. Mas aí um se lembra, fala: Senhor, tem um que está lá na cadeia, lá que revelou o sonho do padeiro e do copeiro, e deu certo, aconteceu. Chame ele. Chamou, Faraó fala o sonho, e José dá a interpretação daquele sonho. E Faraó usa dessa frase, capítulo 41 de Gênesis, versículo 38. E diz Faraó aos seus oficiais, pessoas muito importantes ao lado dele, pessoas que tinham um nome ali: acharíamos porventura homem como este? Em quem há o Espírito de Deus? Em quem há? Tem algum aí no meio? Falou para os oficiais, não falou para a multidão. Falou para as pessoas que estavam ali junto com ele. Pessoas importantes. Acharíamos alguém? Estava falando com quem? Com uma pessoa que estava presa. Estava falando com quem? Com uma pessoa que não era do Egito, era hebreu. Estava falando com quem? Que família é de José? Não sei, ninguém conhece a família dele. Quem que é essa pessoa? Tem alguma coisa que ele... Não tem nada. A única coisa foi que ele foi preso de novo por causa da mulher, do egípcio, tal, Potifar, e foi lançado na cadeia. Sabe o que há, queridos, quando há o projeto de Deus em nós? Esses projetos nunca vão ser frustrados. Sempre vai acontecer na nossa vida, porque o poder de Deus é maior. Porque quando Deus quer, querido, nada pode impedir. Outra decisão. Você olha para a vida de Abraão, capítulo 12, Deus fala que vai dar uma nação inteira, vai dar muitas coisas, mas sua mulher era estéril. Ele sai, nós sabemos, Abraão comete alguns erros no início, mas lá com os seus 90 e trala lá, quase 100 anos, chega o anjo na casa dele lá e fala assim: ó, tua mulher daqui a 1 ano vai ter um filho. A palavra do Senhor diz que o anjo, que era ali uma teofonia, era o próprio Espírito Santo que estava ali, escuta a risada no ventre de Sara. Não é que ela sai dando, não. Você riu por dentro de você mesmo, Sara. Você não está crendo? E aí ela: não, estou crendo, tal, né? Agora eu vi que apertou meu calo, me descobriram, né? Teve uma investigação aqui, da parte de Deus, houve uma revelação. Não, entendi, verdade, eu dei risada mesmo. Mas como eu posso ser velha, ter um filho agora, com essa idade? Um filho da promessa virá sobre a sua vida. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre na nossa vida. Demorou um pouco. Mas demorou não foi por culpa de Deus, não. Porque Deus deu ordem
a Abraão fazer coisas que ele não fez. Mas quando chega Isaac, a decisão de Abraão de caminhar com Deus era tão sensacional, queridos. Algo extraordinário na sua vida. Que a sua decisão, ele sabia que Deus faria, não da geração de Abraão, mas da geração de Isaac, uma grande multidão de filhos. Então ele sabia, a decisão dele já era essa. Se você lá e tiver a curiosidade, você vai ver. A decisão dele ao pé daquele monte Moriá, dizendo assim, ó, para os servos, vocês fiquem aqui porque eu e o rapaz, nós iremos até lá entregar o sacrifício e voltaremos. Mas Deus tinha pedido Isaac como holocausto. A decisão dele era antes. Por quê? Porque o projeto dele era caminhar em santidade. Quando nós estamos caminhando em santidade, querido, eu acredito que Abraão mesmo acreditaria, porque em Hebreus fala sobre isso, mesmo se o menino fosse imolado ali naquele momento, fosse sacrificado, Abraão cria tanto no poder de Deus, que ele cria que, mesmo imolado, Isaac ia ressuscitar, porque havia poder de Deus sobre o projeto maior na sua vida. Nós temos um projeto de Deus, amém? Nós temos esse projeto de Deus, querido, mas nós precisamos crer, precisamos invocar o nome do Senhor e caminhar em santidade, porque sem a santidade, ninguém vai ver o Senhor. Somente santo, somente com uma vida com Deus. E quando eu falo santidade, querido, o homem tem que saber bem o que é santidade. Porque santidade não é só, eu trabalho, eu faço, eu venho na igreja, eu oro, não, santidade é pensamento, santidade é atitude, santidade é um conjunto de coisas, não é, aquele comentário picante, isso é falta de santidade. Mas eu também não quero, mas às vezes eu faço, mas não é caminhar na santidade. Santidade, querido, é nós termos uma vida verdadeira diante do altar do Senhor, como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo. Se eu quero ver o propósito de Deus na minha vida e pisar nessa terra e conquistar essa terra, eu creio que Deus me dará o melhor desta terra em nome de Jesus, porque o que eu mais imaginava e nem colocaria nos meus planos é que um dia eu seria salvo para ter uma vida eterna diante do altar do Senhor. Esse é o maior presente que nós já recebemos. Se tem algo que nós já conquistamos, é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas o projeto de Deus nessa terra continua. Está sendo escrito ainda sobre as nossas vidas. Nessa terra é a prova. Nessa terra, querido, que nós criamos situações. Eu estava ouvindo um vídeo que a Silmara mandou para algumas pessoas, mandou para mim também, um pastor, isso foi algo que aconteceu mesmo, para nós encerrarmos. Ele era um pastor que foi enviado para a igreja de Guarapuava, que é perto lá de Curitiba. Chegou lá e ele encontrou um zelador na igreja, que não era funcionário da igreja. E aí o pastor, no primeiro dia da sua posse, ele foi até o gabinete do pastor e falou assim: pastor, posso falar com você? Pode. Então, eu sou o zelador da igreja, aqui está o molho de chaves, de todas as portas, do templo principal, de todos os ministérios, de todas as salas pastorais, está aqui, estou entregando aqui hoje para o senhor. Eu só não entrego se o senhor permitir algo para mim continuar fazendo. Ele, qual? Se o Senhor permite de eu continuar zelando pelo templo, pela igreja, fazendo todas as coisas. E aí o pastor assusta, porque o pastor veio de outras congregações em que pessoas trabalhou alguns meses na igreja, foi lá e colocou no pau, levou na justiça. E ele ficou olhando para aquele homem e falou assim: bom, se o senhor continuar, ele falou: não,
todos os dias, 8 horas da manhã, os dias que tem culto, eu venho aqui, limpo a igreja, deixo tudo certo, vou embora e retorno para o culto à noite. Ele pensou consigo, pastor, eu vou ver como que vai ser isso daí, isso não vai ser mais uma história de alguém que vai colocar a igreja, né, na justiça. Mas como nós não temos muito recurso, se colocar na justiça, vai fechar a igreja. Então ele falou, vou acompanhar o homem. Aí disse que acompanhou, 8 horas da manhã, onde estava o homem? Limpando a igreja. E naquela época, ele falou bem lá atrás, era bancão de madeira, diz que o irmão limpava todos os bancos, limpava todas as dependências da igreja e ia embora. Um dia ele chegou na igreja e falou para o pastor, era um dia antes de um culto que ia anteceder, ele chegou e falou assim, pastor, preciso falar algo muito importante para o senhor, preciso de uma autorização. Ele falou, não, tudo bem, pode falar, irmão. Aí ele falou assim, pastor, eu no próximo culto eu tenho uma consulta marcada no médico, marquei pelo SUS, estou esperando já 6 meses, e eu não consegui trocar. A moça falou para mim, a atendente que eu recebi a ligação, falou que é 8 horas da manhã e é um dia de culto. Estou pedindo a tua autorização, pastor. Diz que o pastor ficou meio assim, falou assim, mas irmão, você não tem um salário aqui, você não tem nenhum tipo de compromisso, você não tem nada vinculado assim para mim, né? Não deixar você, né, esse dia ficar sem limpar a igreja. Ele falou, não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou pedindo autorização para o senhor, se o senhor concordar, tudo bem. Ele falou assim, não, irmão, eu concordo. Aí disse que o irmão saiu pela porta e ele ficou pensando, ele falou assim, tem muitos funcionários que ele arruma um médico, que ele quer ir no médico, que ele tem 1 hora só lá no médico, mais 1 hora de voltar, ele só gastou 2 horas e meia, 3 horas, mas ele ficou o dia inteiro porque ele pediu um atestado de um dia. E esse irmão é diferenciado, ele falou. Esse irmão é diferenciado. E aí diz que passou um decorrido dos dias, ele chegou na igreja, o irmão estava limpando as primeiras cadeiras, primeiro banco da igreja, aqueles bancos grandão assim, um de cada lado, chorando, mas chorando alto. E chegou, e o irmão resmungava algumas palavras que no choro não dava para entender, mas o pastor foi igual passos de gatinho. E o irmão ajoelhado no banco da igreja chorando. E aí o pastor ficou lá para ouvir a oração do irmão. Vocês estão achando que é feio isso, né? Mas ele estava lá e o irmão orava assim, obrigado, Senhor, chorando em lágrimas. Obrigado, Senhor, porque eu era um viciado. Eu bebia, eu ficava longe da minha família, eu não tinha nada. Hoje o Senhor me aposentou, mas antigamente, Senhor, eu leio a palavra, sou simples, não entendo direito, ele conversando com Deus. Quem conseguia limpar o templo da igreja, quem conseguia entrar num templo de uma igreja, só eram os sacerdotes, no Santo dos Santos. Não era qualquer um que se aproximava, e eu estou tendo o privilégio de cuidar das coisas do Senhor, de fazer aquilo que talvez eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu resolvi cuidar da tua casa. Obrigado, Senhor, porque eu não era ninguém, e não foi alguém que me deu um serviço, né? Foi o Senhor que colocou esse serviço na minha vida. Queridos, quando há um plano de Deus sobre a nossa vida, coisas maiores acontecem sobre a nossa vida, porque nós não fazemos em troca de alguma coisa, mas nós fazemos com amor, com gratidão, há prazer naquilo que nós fazemos. E eu quero encerrar essa ministração, querido, dizendo, você pode conquistar muitas coisas nesta terra, mas se não tem prazer, tudo é lançado ao vento. Você pode querer comprar o carro que você acha que você queria comprar na tua vida, você vai lá e compra, se não há prazer, aquele carro não serve para nada. Você pode conquistar uma casa, conseguir comprar uma casa, se não há prazer, aquela casa nunca vai servir para nada.
Nunca ela vai estar boa. Sempre você vai estar esperando uma melhor. Se você faz as coisas, querido, sem prazer, ou a tua oração não tem prazer, não tem força, não tem paixão por aquilo lá, nunca vai ser útil sobre a nossa vida. Porque tudo aquilo que é útil para nós, é aquilo que nós recebemos da parte de Deus sobre a nossa vida. Amém, igreja? Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus, fechasse os seus olhos. E eu quero orar com você nessa noite, querido. Eu quero orar, eu quero estimular a tua fé nessa noite. Eu quero dizer para você, você está fazendo essa campanha de todo o teu coração. Você está colocando a tua vida em primeiro lugar no reino dos céus. O que você quer conquistar? Às vezes é uma coisa só, querido. Às vezes é uma situação, é um problema que você está enfrentando. O que você quer conquistar nessa noite? Se você quer algo da parte de Deus, querido, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar aqui no altar. Vamos clamar diante de Deus. Saia do seu lugar. Às vezes aquilo que está sendo impossível aos nossos olhos, é possível para Deus nesta noite. Eu creio no poder de Deus nessa noite, querido, que muitas coisas acontecerão sobre a nossa vida, muitas coisas. E não olhe para mim não, eu não tenho nada a ver com essa história, olhe para Deus nessa noite. Às vezes nós colocamos o critério em uma pessoa por aquilo que nós não conquistamos. Querido, nem se importe comigo, eu sou somente o servo do Senhor nesse lugar. Quem quer fazer a obra é Deus na tua vida. Quem quer fazer a obra é o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Se a tua decisão já está marcada pelo poder de Deus, querido, saiba que é Ele que está no comando, é Ele que está governando a tua vida a partir de agora. Se as suas palavras têm sido, querido, de apresentar diante do altar com paixão, com um desejo maior do que aquilo que você tem enfrentado, porque as lutas, querido, elas são situações na nossa vida para o nosso próprio crescimento, muitas vezes. Nós entramos diante das dificuldades, nós entramos diante dos problemas, e Deus, Ele espera de nós a nossa fé. E a nossa fé é provada, querido, diante das situações que vêm sobre o nosso coração. A nossa fé é marcada por aquilo que nós conquistamos. A nossa vida, querido, ela é cheia da presença de Deus pelas nossas decisões. Deus é por nós, a sua palavra diz: quem será contra aqueles que são eleitos do Senhor? Ninguém pode ir contra aquele que está com a presença de Deus na sua vida. Você pode olhar para essa situação nessa noite, mas creia, somente creia somente no poder de Deus. Deus está aqui para mover e transformar e fazer com que as coisas sejam realizadas sobre a nossa vida. Às vezes nós caminhamos diante da enfermidade, às vezes nós ficamos diante daquele peso, daquela opressão, e Deus ministra em nós, e nós estamos olhando para as coisas e não para Deus. E o que mais Deus quer? Abre o teu coração, querido. Deixa as coisas de lado. Deixa aquilo que te atrapalha, deixa aquilo que faz você tropeçar de lado, e começa a olhar para Deus nessa noite. Deus tem um caminho novo sobre a sua vida. A resposta de Deus, a resposta de Deus já está vindo sobre o seu coração. Abra Ele, deixa Deus falar, deixa Deus agir. Ele é Deus sobre a sua vida, Ele é maior, Ele é soberano. E quando há a presença de Deus, quando há fogo de Deus nesse altar, querido, os poderes das trevas não influenciará o seu coração, porque maior é o que está na tua vida,
porque maior é aquilo que você tem colocado dentro do teu coração. Às vezes as palavras vêm para chatear o nosso coração, nós enxergamos coisas para chatear a nossa vida, e o que o diabo está mais querendo é atrapalhar os planos de Deus. Mas eu quero dizer hoje para você, querido, quebra essa arma na tua vida a partir de agora, sela com o sangue de Jesus, e fala: quem comanda a minha vida, quem governa a minha vida, é a presença do Espírito Santo, e aonde há o Espírito Santo de Deus, a santidade, e aquilo que o diabo quer, é que você fique ali com o teu coração preso, oprimido. E Deus está falando para você nessa noite, se você crer, e você pedir diante do altar do Senhor, com toda a tua fé, Deus começará uma grande obra na tua vida que você nem imaginava, porque Ele é Deus. Nós só somos homem, só somos barro nessa terra, nós só somos o pó, mas Deus é que coloca sobre a nossa vida essa unção, essa palavra. Oh, Espírito Santo, vai movendo as águas nesta noite, Pai. Oh, Deus querido, oh, Pai, como água agitada naquele tanque, oh, Deus amado, o Senhor estava ali, e aqueles que se lançavam naquelas águas eram tomados da cura, do poder, da restauração. E hoje nós temos um tanque para cada pessoa se lançar. Hoje não tem só um tanque e um momento, hoje tem a presença do Espírito Santo ardendo dentro de nós, consumindo a nossa vida, porque a nossa vida muitas vezes não presta, mas aquilo que vem de Deus é extraordinário, é poderoso. O Senhor é fiel nas suas promessas, e eu sei, Ele fará, Ele já está fazendo. Começa a receber, querido, começa a receber essa palavra no teu coração. Ele já está fazendo. Começa a crer, começa a tomar posse. Falar: eu não tenho a cura. Começa a crer na cura agora. Começa a crer na cura agora. Você que tem uma enfermidade grave, uma enfermidade que está sendo constante na tua vida, oh, começa a crer agora: Senhor, eu tenho a cura dessa determinada doença. Começa a falar para Deus, começa a falar para Deus agora. Vai pisando na cabeça do diabo e falando para Deus agora. Você não está percebendo, mas o agir de Deus já está acontecendo. As águas estão ali sendo agitadas. Começa a crer, começa a crer. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida dessa presença, oh, dessa graça que Ele tem derramado sobre a sua vida. Nós não merecemos, mas aquilo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que Deus tem colocado como sonhos e projetos, Pai, nós vincularemos nesta noite, oh Deus querido, com decisões santas diante do teu altar. Nós colocaremos a nossa vida, Pai. Nós apresentaremos o nosso coração. Aleluia, Senhor. Glória, glória ao teu nome, Jesus. Santo Espírito de Deus, continua orando. E o coração, Espírito nos quebrantar. Glória, Senhor. Nos afastamos de todo o mal, deixamos a iniquidade, temos mãos limpas e um puro coração. Grande é o teu nome, Jesus. Não nos deixe cair em vaidade, temos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face. Oh,
ó Deus de Jacó, ó, deixe-nos ser a geração que te buscar, que busca tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco a tua face, ó Deus de Jacó. Pai querido, eu creio, Senhor, que nessa noite, Pai, aqueles que têm dobrado seu joelho, aqueles que têm se colocado diante da tua presença, Pai, Espírito Santo, o Senhor é quem tem guardado essas vidas, Pai. Não é por acaso, não é por acaso, Pai, que nós nos prostramos diante do teu altar, porque nós cremos no poder da palavra que o Senhor tem habitado em nós. Por isso, juntamente com os seus filhos nessa noite, eu oro para que a presença do Senhor esteja sobre eles, Pai. Eu creio que eles testemunharão, Senhor. Eu creio no poder da palavra. Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite, Pai, selando diante do teu altar coisas novas. O passado será esquecido a partir de agora, porque viveremos um futuro e um presente, um futuro totalmente diante da tua bênção, em nome de Jesus. Eu creio, Pai. Tomamos posse nesta noite e recebemos no nosso coração, porque Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos com uma grande salva de palmas, porque tu és digno, Pai. Aleluia, aleluia, Senhor, glória, glória ao teu nome. Aleluia. Com seus olhos fechados ainda, querido, o Espírito Santo está falando que pessoas nesta noite vai ser mudada pela santidade. Isso é algo que veio forte no meu coração, igreja. E nós não podemos caminhar no meio de um mundo onde as trevas habitam com o vocabulário deles. Se nós temos um vocabulário de trevas, nós precisamos tirar do nosso coração, porque aquilo que habita em nós é mais poderoso. E quem tem tomado a decisão pela santidade viverá coisas novas em nome de Jesus. Por isso eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Talvez você veio pelo um convite nessa noite, e esse é o tempo de salvação que o Senhor tem batido, porque a palavra do Senhor diz que não é nós que escolhemos Ele, é Ele que nos escolheu. Então você nessa noite, querido, saiba que você foi escolhido por Deus nessa noite a estar aqui. Talvez você teve tantos outros momentos, mas foi hoje que Deus colocou você nesse lugar. Talvez você teve outras oportunidades também, mas elas passaram. Mas hoje você tem a oportunidade de levantar a sua mão. E se você pode agora, levante uma de suas mãos. Fala: Pai, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Você está aqui, e eu creio que Deus já está mudando a tua vida, porque você pensava em tantas outras coisas, mas você viu que já não tem mais muito repertório para ficar pensando, porque Deus está te tirando do reino das trevas e conduzindo para o reino da luz, do Filho, do poder de Deus. Se você também estava distante do Senhor e quer se reconciliar com o Senhor, levante uma de suas mãos. Fala: Pai, eu quero. Toma a decisão nessa noite. E se você quer viver algo novo, dê um passo de fé. Você que levantou as suas mãos ou não, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Nós vamos continuar ministrando esse louvor. Nos dê essas mãos, Senhor.
poderosas, Pai, para levantar em adoração ao Senhor. Vem aqui à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Põe-nos mãos limpas e puro coração. Glória ao teu nome, Senhor. Não nos deixe cair em vaidade. Dê-nos mãos limpas e puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Ó, deixe-nos ser a geração que te buscar, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te buscar, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a ti. Glória a Deus. Queridos, nós temos os nossos retiros. Você vai ter o retiro das mulheres, o acampamento com os adolescentes agora, né, que é o mais próximo, e também o nosso retiro de jovens. Então você, pai, que quer fazer já a inscrição do teu filho, está aí passando os banners aí no projetor, faça a inscrição do seu filho, principalmente acampamento de carnaval, que era tão importante tirar os jovens desse momento tão de trevas, né, e levar eles para o lado da luz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E o próximo final de semana nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Vai ser um tempo poderoso, culto pela manhã e à noite. Nós estaremos aqui para glorificar e adorar o nome do Senhor com as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus querido. Somos gratos pela tua bondade, pelo teu amor. Que o Senhor leve a tua igreja debaixo dessa graça, desse poder, dessa autoridade, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Glória a Jesus.